Eu não sei se você já percebeu, irmão, mas tem horas que a nossa mente é o maior inimigo que a gente tem. Você não está cansado de lutar batalhas que só existem dentro de você? Veja, irmão, eu não tô aqui para te dar uma fórmula mágica, sabe? Mas o que eu vou te dizer agora, de verdade, pode mudar o jeito como você lida com o caos dentro de você. Eu acordei há alguns minutos e essa palavra tá ecoando no meu coração e eu preciso te dizer, porque faz tempo que eu venho tentando entender o que significa assim descansar em Deus de verdade, sabe? Não como quem ouve isso depois de um culto e depois esquece, não, mas como alguém que precisa dessa paz para sobreviver aos dias ruins. E veja, quanto mais eu vivo, mais eu percebo, a maioria dos nossos tormentos, eles não vêm do que está acontecendo fora, mas vêm do que a gente alimenta por dentro, sabe? Dentro da nossa mente. Jesus, ele disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E ele disse isso, irmão, num momento de despedida, num momento de insegurança, sabe? Num momento de dúvida, num momento de extrema dor pelo que estava para acontecer. Ele não falou isso mandando os discípulos correrem, fazerem mais. Não, e muito menos esperando que eles entendessem tudo. Ele disse assim: não perturbe o coração de vocês, creiam, confiem, descansem. E vamos ser sinceros, irmão, quantas vezes você tentou resolver tudo na força da sua ansiedade? Quantas noites você passou acordado, sabe? Ensaiando 1000 possibilidades, tentando prever com a sua mente aquilo que nem aconteceu ainda, tomando decisões no escuro porque você não aguentava mais esperar em Deus. A gente vive, irmão, como se quisesse controlar tudo, sabe? E como se controlar tudo fosse a solução para o problema. Mas viver assim é como tentar segurar a areia com as mãos e com força. E quanto mais a gente aperta, mais ela some das nossas mãos. Irmão, descansar no Senhor não é ser passivo. É confiar mesmo quando o cenário continua nublado, sabe? É saber que Ele já está no amanhã, enquanto você ainda tropeça hoje. Confiar no Senhor é aprender a respirar no meio do furacão, porque alguém muito maior do que você está segurando, está no controle do vento, está segurando o leme do seu navio. Sabe qual é o maior peso que você carrega? É o que você ainda não entregou a Ele. Aquilo que você insiste em controlar, sabe? Aquele medo que você vai alimentando todos os dias, aquela culpa que você vai repetindo como se fosse um mantra, aquela expectativa que você colocou no colo de pessoas que nunca teve a capacidade de sustentar. E é por isso que Jesus, ele olha para aqueles discípulos ali, né, impactados com a despedida de Jesus, e ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Isso não é um conselho bonitinho de autoajuda evangélica cristã, não, é um chamado à vida real, é quase um grito de socorro, sabe, para que você pare de brigar com o que só Deus pode resolver. Irmão, talvez hoje você esteja exatamente vivendo um dia destes, um dia em que tudo aperta, um dia que ninguém te entende, um dia que nada dá certo. O coração está pesado, os olhos estão secos e você está tentando segurar o choro a todo custo e mesmo assim a vida continua te exigindo um sorriso. Irmão, eu preciso te dizer, não perturbe o seu coração. Você não está sozinho nessa. A voz de Deus, ela não depende do seu silêncio total, mas do seu descanso. Ela depende de você ouvir essa voz. Irmão, eu realmente preciso te dizer isso hoje, tá ecoando no meu coração e alguém precisa ouvir isso, sabe por quê? Porque você precisa parar de se tratar como um soldado, quando Deus, ele já te tratou e já te deu descanso de filho. Isso muda tudo, irmão, sobre como você encara o agora, o dia, a semana que você está passando. Muda a forma como você lida com o sorriso, com as esperas, com as decepções. Você não precisa entender tudo para confiar, irmão. Você só precisa lembrar quem está no controle e não é você, é um Deus Todo-Poderoso. Eu não sei se esse vídeo te lembrou de algo que você já sabia, mas tinha esquecido. Compartilhe com alguém em nome de Jesus. Entenda que você tem uma missão aqui. Passar de graça aquilo que você recebe de graça. Compartilhe para alguém que você ama. Coloque um amém aqui. Se inscreva nesse canal para que você seja edificado diariamente. Aqui é onde a fé realmente encontra sentido. Mas agora respire fundo, entregue essa angústia, sabe? Entregue esse plano, entregue esse medo
E lembre-se de uma coisa, Deus ele não se ausenta quando tudo parece parado. Às vezes é justamente no silêncio que ele vai trabalhar mais na tua vida. Então eu preciso te dizer, irmão, é um conselho aqui de amigo, descanse em nome de Jesus. Você não foi feito para carregar o mundo nas costas, foi feito para confiar em quem sustenta o mundo.